Tudo bem, pessoal? Estou aqui de volta, professor Marquinhos, né? Vamos trabalhar a biologia A, continuando aqui, e hoje entramos no assunto novo, que é a parte da fisiologia humana, tá? Vamos trabalhar, então, os sistemas humanos, começando pelo sistema digestório, né? Que é o que eu mais gosto, adoro comer, então vamos falar desse aqui, tá bom? Pessoal, então, sistema digestório, né? Antigamente se chamava digestivo, hoje a nomenclatura correta é digestório, não faz muita diferença, se parecer digestivo não vai estar errado, tá? Então vamos lá. Galera, ó, a digestão humana ela é uma digestão extracelular. Isso é importante que fique claro, né? A nossa digestão ela ocorre no meio extracelular, em órgãos cavitários, né? Uma partezinha começa na boca, a gente vai falar disso. Uma outra parte acontece no estômago e a maior parte acontece no intestino delgado. São órgãos cavitários, tá? Então a nossa digestão ela ocorre fora das células, né? Ela é extracelular, né? O que é digestão? É tu pegar partículas grandes e partindo em partículas menores, tá? Então a gente tem uma digestão extracelular que acontece fora das células, ela é intracorpórea, ela é dentro do corpo, mas ela é extracelular, tá? E ela então acontece quebrando as moléculas dos alimentos até que as moléculas fiquem tão pequenas que a gente consiga absorver pelas células intestinais. As células intestinos absorvem, tá certo? Então, a digestão humana é extracelular. Ela envolve basicamente dois processos, os mecânicos, né, dois grupos de processos, os processos mecânicos e os processos químicos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais desses processos agora, tá certo? Então, extracelular tem os processos mecânicos e os processos químicos. Muito bem. Processos mecânicos são os seguintes: a mastigação, que envolve dentes, né, a língua, os músculos aqui da face, da maxila, da mandíbula, né? A deglutição, que é o ato de engolir. Deglutir é engolir, tá? A deglutição é o ato de engolir. E os movimentos peristálticos, que são contrações do tecido muscular liso. Isso a gente já aprendeu. Tecido muscular liso, contrações lentas e involuntárias. Então, o esôfago traz o alimento através de movimentos peristálticos até o estômago, né? E aí o estômago tem contrações também, o intestino também, então, tá bom? Então, a parte mecânica são a mastigação, a deglutição, que é o ato de engolir, e os movimentos peristálticos que acontecem ali, né, no tecido muscular liso que forma o nosso tubo digestório, tá bem? E os processos químicos, tá, envolvem enzimas hidrolíticas. Hidro, água, lítico vem de lise, quebra. Uma enzima hidrolítica porque ela atua em meio aquoso, né? A nossa digestão ela ocorre em meio aquoso. A gente vai liquefazendo o alimento, desde a mastigação até a presença do suco gástrico, suco intestinal e tal, a gente vai falar disso, tá? Então são três processos químicos: a insalivação, a quimificação, que ocorre no estômago, e a quilificação, que ocorre no intestino delgado, certo? Então nós temos os processos mecânicos e os processos químicos. Tá? A ordem é assim, ó. O primeiro processo mecânico, o primeiro processo químico ocorrem simultaneamente. Você mastiga ao mesmo momento que insaliva, certo? Aí depois você tem o segundo processo mecânico, a deglutição, você engole. E depois você tem o terceiro processo mecânico, os movimentos peristálticos para o esôfago trazer o alimento até o estômago. Aí no estômago ocorre o segundo processo químico, a quimificação, pela ação do suco gástrico. E lá no intestino delgado ocorre o terceiro processo químico, que é a quilificação, pela ação de sucos que estarão lá no intestino, a gente já vai falar deles. Tá bem? Então vamos lá. Pessoal, o tubo digestório começa na boca, passa pela faringe, essa estrutura, a gente tem que lembrar dela, ela é o que faz a divisão, ela é a região que é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. Logo após a faringe é que ocorre a divisão entre digestório e respiratório. Tá? Então vem a faringe, depois vem o esôfago, estômago, intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. E aí nós temos as glândulas anexas. Elas não fazem parte do tubo digestório, mas elas estão trabalhando na digestão. Tá? Glândulas salivares, o fígado, que histologicamente é uma grande glândula, né? E o pâncreas. Certo? Muito bem. Então aqui a gente tem um desenhinho, um esqueminha do tubo digestório. Começa na boca, passa pela faringe,
né? Vem pelo esôfago, estômago, esse aqui é o estômago, tá? Intestino delgado e aqui por fora o intestino grosso, tá certo? Muito bem, aqui o fígado, que é a vesícula biliar, vamos falar mais dela depois, e o pâncreas está aqui, o desenho não está muito legal, depois tem um desenho melhor com isso, tá? Beleza, pessoal. Digestão na boca, tá? Eu tenho o primeiro processo mecânico e o primeiro processo químico, a mastigação e a insalivação. Para você conseguir deglutir o alimento, o processo que vem depois, você precisa mastigar e insalivar. Então, na verdade, a gente não ingere o alimento, a gente ingere o bolo alimentar, que é o produto da mastigação mais a insalivação. Quando você pega aquela bolacha recheada de chocolate, mastiga assim, chega pro irmão mais novo, fala assim, né? Aquilo é o bolo alimentar, tá bom? Então, ó, para esses processos de mastigação e insalivação, você tem a língua, os dentes e as glândulas salivares atuando. Tá bem? Beleza? Muito bem. Pessoal, só para relembrar aqui a questão dos dentes. Nós temos aqui na frente, os 4 primeiros aqui partindo do meio, né? Os 4 primeiros são os dentes incisivos, né? Tem 4 em cima e 4 embaixo. Eles servem para rasgar. Meu pai chama de dente do pão. É o dente do pão. Né? Morde aqui, né? Dente do pão. Então, eles servem para rasgar. Tá? Do lado, tem os caninos, que servem para... Perdão, eu falei que o incisivo serve para rasgar? Não, serve para cortar. Falei errado. Os incisivos, né, os superiores e inferiores, servem para cortar. Os caninos servem para perfurar e rasgar. E aí os pré-molares e molares servem para triturar os alimentos. Tá certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, aqui nós temos, além dos dentes, a língua trabalhando e as glândulas salivares. Nós temos 3 pares de glândulas salivares. As glândulas parótidas, elas começam aqui em cima e vão até aqui embaixo, cara. Essas que são atacadas pela cachumba, né? Certo? Aí nós temos as submaxilares aqui embaixo. E lá dentro, internamente, tem as sublinguais. Né? Se a gente passar a língua aqui lá no assoalho da boca, assim, tu sente 2 pelezinhas assim na frente, aqui embaixo, né? São as glândulas salivares sublinguais, estão produzindo saliva então. Tá bom? Muito bem. Pessoal, na digestão... aqui está a faringe, certo? A gente chama essa região de faringe. Ó. O médico gosta de chamar de orofaringe e laringofaringe. Né? Ele vai detalhar mais. Pra gente, isso aqui é faringe. Isso aqui é a região chamada epiglote. Tá? A epiglote é aquela, a gente já viu esse desenho, ela trava aqui para você engolir. Depois ela sobe, uma cartilagem elástica, né? Certo? Pessoal, a digestão na boca, tá? A digestão química dos alimentos, né? Na boca, você só tem a digestão de um tipo de alimento. O amido. Aquele polissacarídeo que é a nossa forma de energia mais rápida. Tá? Por quê, cara? Tá aqui, ó. A gente começa a digestão química já na boca. É o único alimento que a gente já começa a digerir quimicamente na boca. Tá? É o que tem no pão, na batata, no arroz, né? Bolachinha e tal. Então, a constituição da saliva, 95% de água. Tem muco, tem sais minerais, enzimas digestórias, entre elas a principal chama-se pitialina, ou amilase salivar. Atua na digestão do amido. Nem todo amido, porque olha só, o amido é um polissacarídeo, a junção de milhares de moléculas de glicose. O que a pitialina ou amilase salivar faz? Ela quebra o amido em duplas de glicoses. Vocês viram com o professor Leandro, tá? Uma dupla de glicose é uma maltose, é um disacarídeo, maltose. Então, a amilase ou pitialina, ela quebra o amido em maltoses. Depois tu quebra a maltose em glicose. A tua célula absorve glicose só. Né? Mas o caminho, né? O primeiro passo para a digestão do amido foi feito aqui. É pitialina quebrando o amido em maltoses. Tá certo? Nem todo amido é quebrado em maltose já na boca, mas uma boa parte é. A amilase salivar, ou pitialina, ela atua em pH 7. Só para relembrar, gente. pH significa potencial hidrogeniônico. É uma escala para medir a acidez ou alcalinidade de uma substância. Tá? Ela vai de 0 até 14, passando por 7, que é o neutro. 7 é neutro. Para baixo é ácido, quanto mais baixo, mais ácido. Para cima é alcalino ou básico, quanto mais alto, mais alcalino ou básico. Lembra que, na verdade, as estruturas corporais, de uma forma geral, elas gostam de pHs próximos do 7. A amilase trabalha legal num pH 7. Tá? Porque a gente pode achar, pode se enganar, ácido faz mal, alcalino não, porque é básico. Não, cara. Uma coisa muito básica, muito alcalina faz mal. Lembra da soda cáustica. É muito alcalina e machuca.
certo? Muito bem. Então, pH em torno de 7 é o ideal para a amilase salivar, tá bom? Passou aqui da boca, né? Mastigou, ensalivou, começou a digestão de amido, desceu o bolo alimentar pelo movimento de deglutição. Você engole, vai lá para o esôfago. Tá? Do esôfago, os movimentos peristálticos foram trazendo o alimento, o bolo alimentar, até o estômago. Certo? Então a gente já teve processo mecânico, todos eles. Mastigação, deglutição e movimentos peristálticos já aconteceram. Aí chega o bolo alimentar, lá no estômago. O estômago é um órgão saculiforme, em formato de saco, né, que produz o suco gástrico. Gástrico é relativo ao estômago. Tá, gente? Então, ali no estômago, ele produz o suco gástrico. O suco gástrico é um suco digestivo que é produzido pelo estômago e é atuante no estômago. Ele é produzido pelo estômago e ele funciona, ele atua, né, no estômago. Certo? Muito bem. Aqui está o estômago, né? Esta válvula aqui de cima faz a comunicação, né, do esôfago com o estômago. E essa aqui faz a comunicação do estômago com o intestino delgado. Tá certo? Aqui embaixo a gente chama de válvula pilórica, certo? E aqui em cima de válvula cárdia. Tá? Válvula cárdia, válvula pilórica. Elas são esfínteres. O que é um esfíncter? Normalmente, o músculo se faz força para contrair. E ele relaxado, né? Ele está em posicionamento de relaxamento, tu não está gastando energia. Um esfíncter é um músculo ao contrário. Ele é normalmente contraído, você faz força para abrir ele. Só que esses esfíncteres não são controlados de forma voluntária. Beleza? Tu tem outros processos hormonais, químicos, que controlam a abertura e o fechamento desses esfíncteres. Quando o cara às vezes tem um problema na abertura desse esfíncter aqui, pode ter o famoso refluxo. É comum em bebês, né? Porque daí, né, o suco estomacal aqui, gástrico, né, sobe e passa pelo refluxo e pode chegar na boca. Pode machucar esôfago e tal. Tá bem? Então aqui está o estômago. Cara, o estômago é um órgão em forma de saco. E tem um detalhe. O suco gástrico tem um pH muito baixo. Vai ficar aqui em torno de 2, cara. É muito ácido. Esse pH ácido do suco gástrico iria machucar as células que formam o estômago. O estômago ele é formado de tecido muscular liso. Beleza? Contrações lentas e involuntárias. Ele faz movimentos peristálticos também, ele contrai, ele ronca, né? É contração do estômago. Então, para que a acidez do suco gástrico não machuque as células estomacais, o estômago ele é recoberto por um tecido epitelial de revestimento que produz um muco. E esse muco protege, não deixa a acidez do estômago, né, machucar, aliás, a acidez do suco gástrico machucar as células do estômago. Tá bem? Isso aqui é o muco, a parede estomacal. Quando o cara tem, por qualquer motivo, a destruição de uma partezinha desse muco, a acidez pode chegar no estômago. Aí dá gastrite. Se não cuidar, aí pode dar úlcera, porque é uma feridinha ali. Certo? Beleza? Bom, o suco gástrico é um líquido incolor, produzido diariamente mais ou menos cerca de 2 litros por pessoa. Tá? Bastante, né? Então tá. Constituição. Enzimas digestórias e um ácido. O ácido clorídrico, HCl. Aquele mesmo que vocês aprenderam lá na química. Tá? É, HCl. Né? Que tem um pH muito baixo, tá bem? Então por isso que o suco gástrico tem um pH em torno de 2. Por causa da presença aqui do HCl, que é formado lá no estômago. Certo? O ácido clorídrico é formado no estômago. Então tem enzimas digestórias, a gente já fala qual é a principal enzima atuante no estômago, e o ácido clorídrico. Então, o suco gástrico ele é de caráter ácido. É o único órgão do corpo humano que trabalha bem em pH ácido, tá? Estômago. Beleza? Muito bem. O ácido clorídrico, cara, por que o suco gástrico é ácido? Por que ele tem ácido clorídrico? Esse ácido tem funções. Primeiro, garante o meio extremamente ácido, pH em torno de 2, para a ação da pepsina. A pepsina é a enzima que atua na digestão de proteínas lá no estômago. Cara, tem gente que acha que o estômago digere tudo. O estômago só digere proteína, mais nada. Digestão química no estômago, só de proteína, mais nada. Vocês lembram que a proteína são a junção de aminoácidos? Já aprenderam isso lá na bioquímica. Junção de aminoácidos. Só que a proteína ela vai ter centenas, milhares de aminoácidos. Então, o que a pepsina faz? Ela quebra uma proteína, que é ali centenas, milhares de aminoácidos, em peptídeos. O que são peptídeos?
são conjuntos de aminoácidos, só que menorzinhos. 40, 50 aminoácidos, certo? Então, o que a pepsina faz? Ela quebra uma proteína em peptídeos. Depois vai ter uma outra enzima que quebra os peptídeos em aminoácidos soltos para a gente absorver. Então, isso aqui é metade do caminho. A pepsina é uma enzima que digere proteína. Ela quebra a proteína em peptídeos menores, para facilitar a digestão depois. Tá? Pessoal, olha só. A pepsina, ela está lá no estômago, quando o teu estômago não está liberando suco gástrico, ela está na forma de pepsinogênio. Pepsinogênio ela é inativa. Aí tu começa a mastigar. Isso estimula o teu corpo, o teu estômago a produzir suco gástrico. Tu produz suco gástrico. Baixou o pH do meio. Quando baixa o pH, o pepsinogênio é transformado em pepsina. Pepsinogênio inativo vira pepsina ativa e passa a fazer digestão. Então, a acidez, o ácido clorídrico aqui, que está no suco gástrico, que deixa ele ácido, uma primeira função dele é ativar a pepsina. Se o pH não estava ácido o suficiente, era pepsinogênio inativo. Tu começou a mastigar, começou a induzir teu corpo a produzir ácido clorídrico, suco gástrico. O que acontece? Essa acidez faz o pepsinogênio inativo virar pepsina ativa e começar a digestão de proteína. Tá? Outra função, ação antisséptica, cara. O que é um antisséptico? É uma substância que você usa para matar bactérias, evitar infecções. Tá? Gente, olha só, entram bactérias nos alimentos o tempo todo. Claro que uma vez ou outra tu pega uma infecção, porque a bactéria é muito forte, qualquer motivo aí, pode acontecer de tu pegar uma infecção alimentar. Mas por que não pega infecções alimentares constantemente? Porque o pH ácido do suco gástrico mata a maior parte das bactérias. Entenderam? Então é uma ação antisséptica, de evitar infecções. Permite a abertura da válvula pilórica. A válvula pilórica é aquela comunicação entre o estômago e o intestino delgado. Então a acidez faz com que a válvula se abra para você passar o alimento então para o intestino delgado para continuar a digestão, certo? Estimula a secreção do suco pancreático, que é um suco que o pâncreas produz e que também atua na digestão e a gente já vai falar, tá? Beleza? Esse é o ácido clorídrico, a atuação dele no suco gástrico. Mas o suco gástrico, ele tem um ácido clorídrico e tem uma enzima chamada pepsina. A pepsina quebra a proteína em peptídeos. Então eu já falei para vocês, ela é originada do pepsinogênio, que em contato com o ácido clorídrico, transforma-se em pepsina ativa. Pepsinogênio inativo, quando vem a acidez, a pepsina ativa é formada a partir do pepsinogênio. Tá bem? Fechou? Muito bem. Pessoal, já falamos da digestão na boca. Já falamos da digestão no estômago. Vamos falar da digestão no intestino delgado. O intestino delgado é um tubo muscular que começa na válvula pilórica, a divisão entre estômago e intestino delgado, tá? E vai até o intestino grosso, até onde começa o intestino grosso. Tá? Ele é dividido em 3 partezinhas: duodeno, jejuno e íleo. Tá? O intestino delgado tem a primeira porção, chama-se duodeno, aí depois vem o jejuno e no final é o íleo. Tá? Aí o íleo se comunica com o intestino grosso. Apresenta, ele, em média, isso vai variar de uma pessoa para outra, mas em média, 6 metros de comprimento. Tá? O intestino delgado tem 6 metros de comprimento dentro do teu organismo. Tudo enroladão ali. E cerca de 3 centímetros de diâmetro. Tá bem? Pessoal, então, o intestino delgado se divide em duodeno, jejuno e íleo. No intestino delgado, muita atenção agora, no intestino delgado ocorre o lançamento de 3 sucos digestórios: a bile, o suco pancreático e o suco entérico. Tá bem? A bile é produzida no fígado. O suco pancreático é produzido no pâncreas, muito bom. Isso aí. E o suco entérico, também conhecido como suco intestinal, é produzido no intestino. Os 3 sucos atuam no intestino, tá, gente? A bile é produzida no fígado e jogada para o intestino. O suco pancreático é produzido no pâncreas e jogado no intestino. E o suco entérico é produzido no próprio intestino e atuante ali também. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. A bile é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar. Olha a pegadinha. Tem gente que acha que a bile é produzida na vesícula biliar. Ela é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Tá? Ela é liberada no duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Lembra? Duodeno, jejuno e íleo. É liberada no duodeno através do canal colédoco. Já mostro esse canalzinho para vocês. Tá? Tem a função de
emulsionar lipídios ou emulsificar lipídios, tá, gente? Olha só, o lipídio é um alimento de difícil digestão. Tu tem as lipases, que são enzimas que digerem lipídio. Só que o lipídio, ele pode entrar em gotas muito grandes, tá? Gente, olha só, a bile, ela não faz transformação química do lipídio. Quando a bile atua sobre uma gota de lipídio, ela continua sendo lipídio, não muda quimicamente. O que a bile faz, emulsionar, emulsificar lipídios, é quebrar uma gota de lipídio que é grande em gotas menores, para facilitar a ação da enzima que vai digerir lipídio lá, a lipase. Então ela emulsiona, emulsifica lipídios, ela quebra uma gota de lipídio grande em gotas menores. Ela não transforma o lipídio quimicamente, tá certo? Ela não faz a digestão do lipídio, ela auxilia a digestão, mas não é ela que digere o lipídio. Entenderam? É isso que a bile faz, ela é importante para a digestão de lipídio, mas não é ela que faz a digestão efetivamente. Tá? E ó, a bile emulsifica, emulsiona lipídio. Escreve assim, emulsiona. Não vai fazer aqueles meus alunos lá em ensino médio, coloquem a bile emociona o lipídio. O lipídio chora. Né? Então, a bile emulsiona lipídios, tá bom? Então, facilita a atuação das lipases. Beleza. Só para mostrar para vocês, aqui está o fígado, né? Aqui, ó, tá o pâncreas, ó, o desenho melhorzinho. Aqui é o duodeno, começa o intestino delgado, então ele continuaria para cá. O pâncreas libera seu suco pancreático para dentro do duodeno, a primeira porção do intestino por esse canalzinho aqui. E aqui, ó, o fígado produz a bile, que fica armazenada aqui na vesícula biliar e vai passar para o intestino delgado pelo canal colédoco, esse canalzinho aqui. Certo? Beleza? Pessoal, tem gente que tira a vesícula biliar, né? O que acontece se tira a vesícula biliar? Tu não tem mais armazenamento de bile. Então a bile vai direto do fígado para o intestino. Tu não pode se dar o luxo de comer muita gordura. Senão tu vai produzir muita bile e aí a coisa vai ficar feia. Tá? Diarreia, brava. Certo? Muito bem. Pedra na vesícula, um excesso de bile armazenada, geralmente por uma questão hereditária, né, genética, que faz com que você produza muita bile e fique armazenada aqui, aí pode causar dor e tudo mais. Então tu pode tirar as pedras ou tirar a vesícula, no caso da cirurgia. Tá bom? Pâncreas. O pâncreas é uma glândula alongada, anexa ao duodeno, ela está ali em cima do intestino delgado, embaixo do estômago. Tá? Produz o suco pancreático rico em pH, aliás, em enzimas e com pH em torno de 9. Pessoal, o pH do suco pancreático é alcalino. Sabe por quê? Tá? Eu quero voltar rapidinho aqui naquele desenho. Deixa eu voltar aqui. Ó. Pá. Olha só. Daqui do estômago veio o suco gástrico, o pH baixo, lembra? E aí, o teu estômago está preparado para trabalhar com pH ácido, baixo. Agora o teu intestino não. Para que esse suco gástrico ácido não chegue assim com tanta acidez no intestino delgado, quando ele está chegando aqui, ele vai encontrar aqui o suco pancreático, que tem pH 9. Então, a acidez daqui, a alcalinidade daqui, fica um pH mais ou menos neutro. Entenderam? Então você tem, né, a produção de um suco pancreático pelo pâncreas, rico em enzimas, com pH alcalino, tá? Devido, sabe ao quê? O pâncreas tem ali a produção de bicarbonato de sódio, né? Que, gente, é a base daqueles remédios que a gente toma quando tá com acidez estomacal, né? Aqueles, não vou fazer propaganda aqui que a gente tá, né, ao vivo. Então, aqueles remédios que a gente toma efervescente, sabe, para remédio, né, para queimação do estômago e tal, é basicamente bicarbonato, né, que tem um pH alcalino. Então, esse pH alcalino do suco pancreático, devido à presença de bicarbonato de sódio, tá, contrabalanceia com a acidez, né, do suco gástrico, aí fica uma coisa mais ou menos neutra para chegar para o intestino delgado. Entenderam? Bom, no suco pancreático, que é produzido no pâncreas, mas é atuante no intestino delgado. No suco pancreático, eu tenho também, tá, algumas enzimas. Aí, só lembrando uma coisa. No suco gástrico, aquele suco gástrico a gente chama de... Ele forma o quimo. A atuação do suco gástrico... Desceu o bolo alimentar, beleza? Mastigou e salivou o bolo alimentar. Chegou no estômago, a ação do suco gástrico formou o quimo. Teve a quimificação no estômago, formou o quimo. Aí desceu para o intestino delgado, teve a quilificação. Aí no final da digestão do intestino delgado, eu chamo aquilo de quilo. Certo? Então,
Eu tive, né, a insalivação, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino delgado. Tá bom? Muito bem. Quais são as enzimas que estão no suco pancreático? Que é produzido no pâncreas e atuante no intestino delgado. A tripsina. É uma protease. Ela também quebra proteína em peptídeos, igual a pepsina fazia. As proteínas que foram para o estômago e não foram digeridas no estômago por qualquer motivo, às vezes porque não estão acostumadas ali a atuar, né, em pH muito baixo, sabe? Qualquer motivo que não teve a digestão daquela proteína no estômago, essa proteína vai para o intestino delgado e lá o suco pancreático vai ter a tripsina. A pepsina digere as proteínas no estômago e a tripsina no intestino delgado. Ela veio do suco pancreático. Amilase. O amido que não foi quebrado em maltoses na boca vai ser quebrado em maltoses pela ação da amilase pancreática. Quebra o amido em maltose. E as lipases quebram os lipídios em ácido graxo mais um álcool. Vocês sabem que lipídio é a junção de um ácido graxo e um álcool, duas funções orgânicas. O álcool mais comum, né, de se encontrar em lipídios que a gente usa na alimentação é o glicerol, mas pode ser outro. Tá bom? Beleza. Então, essas são as principais enzimas do suco pancreático. Tripsina, amilase e lipase. E aí, por último, nós temos o suco entérico, também conhecido como suco intestinal. Esse é produzido e atuante no intestino delgado. A bile produzida no fígado e atuante no intestino delgado. O suco pancreático produzido no pâncreas e atuante no intestino delgado. O suco entérico é produzido e atuante no intestino delgado. Tá? pH em torno de 7 já. O suco entérico já tem um pH neutro. Tá? Bom, ele vai atuar na digestão. Então, quais são as enzimas presentes no suco entérico? Lembra que a pepsina e a tripsina quebravam proteínas em peptídeos menores, em junções menores de aminoácidos, com menos aminoácidos? Aí a gente tem a peptidase. O que a peptidase vai fazer? Vai terminar o trabalho da pepsina e da tripsina. Os peptídeos serão quebrados em aminoácidos. As tuas células, cara, não conseguem absorver um peptídeo. É muito grande. Então tem que absorver a unidade aminoácido. Então a peptidase, que está no suco entérico, quebra os peptídeos em aminoácidos. Certo? Lembra que o amido foi quebrado em maltoses? A maltase quebra as maltoses em duas glicoses. Tá? Tu pode ter maltose que veio da quebra de amido, mas também pode ter maltose que tu consumiu na alimentação diretamente como maltose. Tá? Então as maltases quebram maltose em duas glicoses. Temos um outro disacarídeo importante, que é a lactose. A lactose é um disacarídeo que é a junção de dois monos, galactose mais glicose. Então a lactase quebra a lactose em glicose mais galactose. Tu não consegue absorver lá nas células intestinais uma lactose, mas tu quebra ela em galactose mais glicose, dois monossacarídeos, aí tu consegue absorver. A intolerância à lactose é o quê? Uma baixa produção ou a não produção de lactase. Tá? Sacarase quebra a sacarose, que é o açúcar que a gente chama de açúcar, né? Que bota lá no cafezinho, no suquinho e tal. A sacarase quebra a sacarose em glicose mais frutose. Tá certo? Muito bem. Vilosidades intestinais são dobrinhas que estão no intestino delgado que aumentam a área de absorção de nutrientes. Então as células do revestimento interno do intestino delgado é que vão absorver os nutrientes. Tem absorção no estômago também, Marquinhos? Poucas coisas são absorvidas no estômago. Algumas medicações, álcool é absorvido no estômago. Por isso que aquela história de beber de estômago vazio e tal, tu pode absorver álcool mais rápido mesmo. Tá? Mas a absorção de nutrientes ocorre no intestino delgado pelas células da parede interna do intestino, né? Um revestimento interno, que tem as suas microvelocidades. Elas têm dobrinhas na membrana plasmática para aumentar a área de absorção. Certo? Microvelocidades vocês aprenderam também na membrana plasmática, lá na citologia. Para terminar, galera, que meu tempo já está se esgotando, o intestino grosso. Ele é um tubo muscular, ele está ao redor do intestino delgado, né? E ele mede cerca de 1,5 m de comprimento e tem cerca de 7 centímetros de diâmetro. Inicia-se na válvula iliocecal, que é a divisão entre, né, o ilho, que é a última porção do intestino delgado, e o seco, que é a primeira porção do intestino grosso. Né? Então começa ali e termina na válvula anal. Tá certo? Válvula anal é bem isso que vocês estão pensando. Tá bom? Beleza. Galera, ó, aqui dentro estaria o intestino delgado. Aqui está o intestino grosso. Qual é o principal papel dele, cara? Reabsorção de água. Um negócio que chega ali, ó, passou do intestino delgado, o intestino delgado absorveu tudo que era nutriente. O que vai passar aqui?
o que o intestino delgado não conseguiu aproveitar, junto com água. O que o intestino grosso vai fazendo? Vai reabsorvendo água, jogando para a corrente sanguínea, reabsorve mais água, jogando, tá vendo que tá ficando mais sólido aqui, ó? Né? No desenho? Então, reabsorve água, reabsorve mais água, reabsorve mais água. O que sobra aqui? Aquilo que teu corpo não conseguiu aproveitar como energia, como alimento, com pouquíssima água. Isso é o que a gente chama de bolo fecal, as fezes. Tá certo? O intestino grosso tem o papel de formar as fezes. Ele pega o que sobrou do intestino delgado, da digestão, que ele não conseguiu, o intestino delgado não conseguiu absorver, tá? E vai, então, reabsorvendo água, né, no cólon ascendente, cólon transversal, cólon descendente, e aqui no final tem o reto, e chega no ânus. Então o intestino grosso, ele reabsorve água. Quando tem um parasita aqui que não deixa ele reabsorver água, aí sabe o que acontece? As fezes saem com água, diarreia. Tá certo? Beleza? Alguma dúvida? Já passei 2 minutos aqui do meu horário, valeu, gente. Nos vemos amanhã, tá certo? Um abraço.